Olá, crianças, tudo bem com vocês? Chegamos ao nosso último devocional. Eu tô muito feliz e muito triste ao mesmo tempo, né? Porque a gente chegou no final aí, mas a gente aprendeu muito, né? Vocês aprenderam também? Eu aprendi demais. Bom, então vamos lá. Bom, uma vez, gente, conta no nosso devocional que Ruth e a mãe dela estavam no supermercado. A mãe de Ruth estava olhando, né, os produtos lá, e aí Ruth estava do lado dela e do nada Ruth não estava mais. Quando ela olhou de volta, Ruth não estava mais. Ela tinha se perdido. E aí, ela ficou muito preocupada, gente. E aí ela começou a perguntar pra todo mundo e tudo. E aí a vendedora chegou e falou assim: "Ah, Ruth aqui. Ela tá aqui". Mas a mãe já estava muito aflita, estava muito preocupada, porque ela tinha perdido a filha dela por um momento, né? Bom, aconteceu uma história similar a essa na Bíblia, com uma pessoa que a gente já conhece, Jesus. Bom, vamos ler lá em Lucas 2, do 43 ao 45. Depois nós vamos ler mais uma parte, tá bom? Que não tá falando devocional, mas eu decidi que a gente vai ler pra gente fechar com chave de ouro, beleza? Lá diz assim: terminada a festa, voltando seus pais para casa, o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que eles percebessem. Pensando que ele estava entre os companheiros de viagem, caminharam o dia todo. Então começaram a procurá-lo, entre os seus parentes e conhecidos. Não o encontrando, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. Que sufoco, hein? Eles achavam que Jesus estava voltando com eles, mas Jesus não estava. Jesus ficou em Jerusalém, né? Como eu disse até aqui no nosso devocional, às vezes eles achavam que um estava com... José achou que Jesus estava com Maria e Maria achou que Jesus estava com José, quando na verdade Jesus não estava com nenhum dos dois. Por que vocês acham que Jesus ficou em Jerusalém? Bom, minha opinião é que Jesus gostou demais. Jesus quis se interessar. Jesus ele tinha ido lá para adorar a Deus no templo, lembra? E aí eu acho que ele se interessou muito por aquilo. Ele gostou muito e acabou ficando. Maria e José perceberam que Jesus não estava entre eles. Eles haviam viajado um dia inteiro, cerca de 30 quilômetros. 30 quilômetros é quase que daqui até BH. É muita coisa, né, gente? O que eles decidiram fazer? Eles decidiram voltar para Jerusalém, não é? Eles decidiram procurar. Eu acho que é claro que eles iam fazer isso. Eu também faria isso. Inclusive, pergunta na nossa terceira pergunta aí, o que eu faria, né, se eu fosse Maria ou José? Eu, com certeza, voltaria, porque eu não deixaria meu filho para trás, né? Mas nós vamos continuar lendo para a gente entender aquela frase ali sobre Maria e José. Vamos continuar lendo. Nós vamos ler do 46 ao 52. Vamos lá? Depois de 3 dias, o encontraram no templo, sentado entre os mestres, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. Todos os que ouviam ficavam maravilhados com o seu entendimento e com as suas respostas. Quando seus pais o viram, ficaram perplexos. Sua mãe lhe disse: "Filho, por que você nos fez isto? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura." Ele perguntou: "Por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu devia estar na casa de meu pai?" Mas eles não compreenderam o que lhes dizia. Então foi com eles para Nazaré e era-lhes obediente. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas em seu coração. Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Bom,
Gente, sabe o que eu acho nessa passagem? A gente tem que tomar um pouquinho de cuidado. Jesus, ele tinha voltado pro templo e ele estava conversando com os mestres da lei, como se fossem os professores do Digi, e com os pastores e com os obreiros. Ele estava ali no meio daquele povo que trabalha dentro da igreja, né, com as autoridades, e ele estava discutindo coisas sobre a palavra de Deus, sobre a experiência que ele tem, né? E aí, ele acabou ficando para trás. Só que quando Maria chegou para perguntar para ele: Jesus, por que você fez isso? Nós estávamos preocupados. Jesus! E aí Jesus respondeu lá no 49: Por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu devia estar na casa de meu pai? E eles acabaram não entendendo essa resposta que Jesus deu, né? O Jesus estava falando sobre a casa de Deus, o templo. Ele estava cuidando das coisas de Deus, das coisas da obra de Deus. É importante ressaltar que se você quiser ficar na igreja alguma vez para orar, para ler a Bíblia, é importante que você avise seus pais, tá bom? Eu imagino que Jesus não tenha feito por mal, mas é importante que você avise seus pais. Inclusive fala no 51, então foi com eles para Nazaré e era-lhes obediente. Então Jesus era obediente aos pais dele. Ele não estava fazendo aquilo ali por mal, acredito eu. Ele estava fazendo aquilo ali porque ele se interessou demais e acabou ficando. Mas, se você quiser ficar algum dia dentro da igreja, você tem que conversar com as pessoas que são autoridade, tá bom? Com o pastor, com os professores, com os pais. E aí vai ser tudo conversado e resolvido para não ter preocupação para ninguém. E aí, fala ali que Maria e José não perceberam que Jesus estava seguindo seu pai, Deus. Nós também temos que seguir nosso pai. Nosso pai é Deus. E é muito engraçado, porque nessa época, obviamente, Jesus ainda não tinha morrido. Então, as coisas físicas, né, ir ao templo, o sacrifício, tudo isso era ainda muito vivo. Até que Jesus morreu na cruz por nós, como nós já vimos. E aí, tudo isso ficou muito mais fácil, porque agora o templo somos nós. Nós somos casa de Deus. Deus mora em nós. Então, por mais que você goste de ficar na igreja, por mais que você goste de ir e tal, é muito bom realmente a comunhão, estar com as pessoas, conversar, brincar, aprender. É muito legal e muito importante. Mas a gente não pode perder a noção de que Jesus já fez um sacrifício maravilhoso por nós e que agora, por causa disso, nós podemos ser casa de Deus e que nós não dependemos mais de uma pessoa que se comunique com Deus em nosso favor. Nós não precisamos mais de matar um cordeiro ou fazer rituais ali. A gente só tem que falar com Deus, porque Ele está em todos os lugares e nós somos templo dele. Nós somos morada de Deus. Então é muito simples o acesso a Deus, é muito fácil, não é? Se eu falar aqui, ó, ele tá me ouvindo. Não que ele não ouvisse antes, mas antes acontecia de uma maneira diferente. E agora, por causa de Jesus, acontece de uma maneira leve e simples. Bom, e eu queria terminar com o nosso devocional lendo o versículo 52 novamente. Vamos ler comigo? Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Jesus, gente, ele já estava crescendo, mas ele não estava crescendo somente no tamanho. É muito importante que a gente cresça na mente e no coração também, sabe? Porque é isso que realmente importa. A gente vai crescendo e uma hora a gente para de crescer na estatura, mas na sabedoria e na graça a gente não para de crescer, a gente só vai aumentando. Então,
peçam a Deus que dê a vocês muita sabedoria e muita graça, né? Porque isso é muito importante. Isso é o que conta mesmo, tá bom? E não somente diante de Deus e não somente diante dos homens, mas diante de Deus e dos homens. Porque diante de Deus, a gente precisa crescer para Deus mesmo. Mas quando a gente cresce diante dos homens em sabedoria e em graça, as pessoas começam a ver Deus em nós. A gente não é templo? Olha para vocês verem, quando a gente começa a crescer na graça e na sabedoria, Deus vai se revelando em nós. Ele está dentro de nós e Ele vai se revelando em nós para as pessoas verem e falarem: olha, aquela pessoa ali é diferente, olha, aquela pessoa ali tem um brilho especial. E aí, se a pessoa chegar para você, ou se você tiver a oportunidade, você vai poder falar para ela assim: ah, é porque tem alguém que mora dentro de mim que é muito especial. Tem alguém que vive em mim que é muito especial. Essa pessoa é Deus, né? Então, assim, a gente precisa crescer cada dia mais. E é isso que eu desejo para vocês, crianças. Uma experiência de crescimento, não somente em estatura, mas principalmente em sabedoria e em graça. Que Deus abençoe muito vocês, né? Na jornada aí que vocês têm. Porque a gente sabe que isso aqui foi só o início. Jesus foi só o início da chaminha que Jesus tinha no ministério, na obra, né? Então a gente precisa crescer cada vez mais diante de Deus e dos homens, tá bom? Não só fisicamente, mas na mente e no coração. Então, vamos orar a Deus pedindo a Ele que nos dê essa sabedoria, essa graça, e todas as outras coisas que a gente aprendeu durante os devocionais. Obediência, temor, vontade de adorá-lo, né? Porque essas coisas importam, tá bom? Então vamos lá? Senhor Deus, mais uma vez nós estamos aqui, Senhor, e muito obrigada por nos conceder essa bênção de chegarmos no último devocional. Eu te agradeço porque o Senhor tem nos abençoado nessa jornada dos devocionais. Eu agradeço pelas crianças que têm participado com tanto vigor, né, durante as semanas aí. E Senhor, hoje eu venho te pedir que o Senhor dispense uma sabedoria e uma graça especial sobre nós. Uma bênção do Senhor que nos faça crescer em sabedoria, estatura e em graça, Pai, diante do Senhor e dos homens, para que os homens se acheguem ao Senhor, ó Deus, e para que nós nos acheguemos ao Senhor. Eu te peço que o Senhor abençoe as crianças, dê um ótimo final de ano para elas, para suas famílias, para a minha família, para a minha vida. Eu peço que o Senhor abençoe cada uma delas e que o Senhor nos faça crescer, nos faça ser como Jesus. Jesus é o nosso exemplo vivo, que nós consigamos ser como Jesus foi, de fato, ser exemplo para as pessoas. Eu te peço que o Senhor nos abençoe e nos dê um ótimo fim de ano, abençoe a vida das crianças, abençoe as suas famílias. Em nome de Jesus, eu te agradeço por tudo. Amém. Amém? Deus abençoe vocês, crianças. Foi uma ótima experiência estar com vocês durante esse período. Eu agradeço a Deus pela vida de vocês e vamos continuar crescendo na graça, na estatura e na sabedoria. Amém? Deus abençoe vocês. Um grande beijo e até logo.